Carlos Eduardo, bom dia. Miguel, bom dia. Leonardo, bom dia. João Pedro, bom dia. Bom dia, Clarice. Vamos fazer a correção do simulado, meninos. Bom dia, Emily. Bom dia, Sara. José Renato. José Renato. Oi, tio. Lê essa primeira aí que tá aparecendo na tela, por favor. Dadas as afirmações, quaisquer dos ângulos opostos de um quadrilátero são suplementares? Quais dos dois ângulos adjacentes a um lado de um paralelograma são suplementares? 3. Se os diagnósticos de um paralelograma não perpendiculares entre si se cruzam em seu ponto médio, então esse paralelograma é um losango. Podemos então garantir que A. Todas as afirmações são verdadeiras. B. Apenas 1 e a 2 são verdadeiras. C. Apenas a 2 e a 3 são verdadeiras. D. Apenas a 2 é verdadeira. E apenas a 3 é verdadeira. Vamos lá, gente. Analisando essas afirmações, a primeira. Quaisquer dois ângulos opostos de um quadrilátero são suplementares. Somando os dois. Quaisquer. Vai dar 180? Não. O paralelogramo, sim. Mas os outros nem sempre. Então, a 1 é falsa. Quaisquer dois ângulos adjacentes, ou seja, um ângulo do lado do outro, a um lado de um paralelogramo são suplementares, somando os dois dá 180. Falei muito disso. Verdadeira. As diagonais de um paralelogramo são perpendiculares entre si e se cruzam em seu ponto médio, então esse paralelogramo é um losango? Verdadeiro. Losango é a pipa. Então, a alternativa correta, a letra C. Tranquilo? Tranquilo. Pode continuar? Pode. Júlia, lê pra gente o 2. Considere as afirmações a seguir. As diagonais de um paralelogramo se interceptam nos respectivos pontos médios. Se as diagonais de um quadrilátero se interceptam em perpendiculares nos respectivos pontos médios, o quadrilátero é um losango. As diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Pode continuar a ler. Peraí, Júlia. Podemos afirmar. Podemos afirmar que são verdadeiras apenas 2, apenas 3, apenas 1 e 2, apenas 1 e 3, 1, 2 e 3. Vamos lá, gente. As diagonais de um paralelogramo se interceptam nos respectivos pontos médios. Verdadeiro.
Se as diagonais de um quadrilátero se interceptam perpendicularmente nos respectivos pontos médios, o quadrilátero é um losango? Falou lá na questão passada. Verdadeiro. As diagonais de um trapézio isósceles são congruentes? Trapézio isósceles, aqueles dois lados são iguais. Verdadeiro. Então, alternativa certa, E. Tranquilo, meninas? Pode continuar? Ana Laura, você leu 3 pra gente? Está com o microfone? Tô, tio. Por favor. Considere as seguintes proposições. Todo quadrado é um losango, todo quadrado é um retângulo, todo retângulo é um paralelogramo, todo triângulo equilátero é isósceles. Pode-se afirmar que só uma é verdadeira, todas são verdadeiras, só uma é falsa. Letra D. Duas são verdadeiras e duas são falsas, todas são falsas. Gente, essa aqui, todas são o quê? Verdadeiras. Não tem nenhuma falsa aqui. Porque todo quadrado é um losango, todo quadrado também é um retângulo, todo retângulo é um paralelogramo e todo triângulo equilátero é isósceles. Então, todas são verdadeiras. Aí vamos pro 4. Deixa eu dar print de screen aqui. Vamos lá, número 4. Alguém lê pra gente, por favor? Alguém? Pedro, lê o 4 pra gente. O paralelogramo ABCD foi dividido em dois ângulos congruentes, como mostra a figura. Falei o resto? Pode. Em relação aos ângulos destacados, quanto vale x mais y? A medida de x mais y. Meninos, esse 2x aqui, esse ângulo é igual a quanto? 120. Então, vamos fazer 2x igual a 120. Dessa forma, x é igual a quanto? 60. Para achar o y, 3y é igual a quanto? 27. Se está multiplicando, vai passar dividindo, y vai ser 27 dividido por 3, y é igual a 9. Somando os dois, resultado de x mais y, eu vou encontrar quanto? 69. Tranquilo? Meninos? Vai ser qual letra? Letra D, 69? Tá, eu vou terminar a correção aqui. Tá. Pronto? Júlia, lê pra gente. Em uma loja de brinquedos, o dono calcula o preço da venda de suas mercadorias da seguinte maneira:
Ao preço de custo, acrescenta 25% desse valor para quitar os impostos e, em seguida, acrescentar o valor correspondente à sua porcentagem de lucro. Considere um brinquedo cujo preço é de R$ 18 e que a porcentagem é lucro R$ 60%. De acordo com essas informações, qual é o valor da venda desse brinquedo? Então vamos lá, gente. Ele acrescenta 25% para quitar os impostos. Então, 18 mais 25% de 18. Para mim calcular essa parte aqui, ó, 25% de 18, o que vocês iam fazer? A forma de decimal de 25% é 0,25 vezes 18. Qual que é o valor de 0,25 vezes 18, meninos? Alguém tem anotação aí? 4,50. 18 mais 4,50 vai dar 22,50. Só que não acabou aí. Ele tem que acrescentar nesse preço 60%. Então, 22,50 mais 60% de 22,50. Ó, 22,50 mais forma de decimal de 60%, 0,6 vezes 22,50. 22,50 mais o resultado de 0,6 vezes 22,50, eu vou achar 13,50. Somando os dois, eu vou achar R$ 36. Letra A. Alguém vai fazer a correção? Júlia? Essa eu acertei. Pode continuar então? Zé Renato? Oi, tio. Lê pra gente. Claro. Cristiane comprará uma moto de 990 de 9.000. e para isto terá duas opções de pagamentos. Primeira opção, poderá pagar o valor da moto à vista sem desconto. Segunda opção, quitar a dívida em 2 meses com uma taxa de juros compostos aplicada ao mês, em que no final do primeiro mês o montante será de 9.900. De acordo com essas informações, assinale a alternativa verdadeira. A. A taxa mensal de juros na segunda opção é de 20%. B. Se escolher a segunda opção, ela deve pagar ao todo 990 9.900. pela moto. C. Cristiane deve pagar 10.800 pela moto. C. Escolher a segunda opção. D. Se escolher a segunda opção, ela deve pagar 10.890 pela moto. E Cristiane deve pagar 1.990 de juros, escolhendo a segunda opção. Vamos lá. Primeira coisa, para achar a taxa mensal. Meninos, a taxa mensal, que aí vai ser os juros dividido pelo capital. Tá. Se no primeiro mês ela pagou um montante de 9.900 e o capital era 9.000, de juros só é quanto? Quanto que é 9.900 menos 9.000?
Quanto? 900. 900. Então, vou pegar 900 e dividir por 9.000. Vou simplificar aqui, ó. E dá para simplificar o 9 e o 90 por 9. Vai achar 1/10. Então, a taxa é de 10%. Então, a letra A, falsa. Se escolher a segunda opção, ela deve pagar ao todo 9.900? Falso também. Por que que é falso, gente? Só no primeiro mês ela pagou 9.900. Cristiano deve pagar 10.800 pela moto? Vamos lá, gente. A taxa é 10%. No segundo mês, o capital acumulado é quanto? 9.900, certo? Então, o montante vai ser o capital, 9.900, mais quanto? Qual que é a forma do montante, gente? Oitavo ano. Vezes 1 mais a taxa, que é 10%. Em forma de fração, não, de decimal, 0,1. Ó, o montante vai ser 9.900 vezes 1,1. Quando você faz 9.900 vezes 1,1, você vai encontrar quanto? 10.890 reais. Então, qual letra que ela vai marcar? Se vocês vão marcar, letra D. Tranquilo? Acertou, Júlia? Não. Vai corrigir? Vou marcar aí. Meninos, posso pagar, Júlia? Pode. Oitavo. Todos pegando, por favor, a apostila para mim. Lá na página 16, apostila 3. Agora, na mesa eu volto a apresentar. Vou só abrir aqui as minhas páginas. Tchau.
Oitavo, presta atenção aqui, por favor. Coloquem a data de hoje em cima dessa página da apostila 3. Eu quero que vocês façam uma pequena leitura, cada um, sequências numéricas e respondam letra A e B. A primeira letra A e B para mim, por favor. Todo mundo, por favor. Fizeram? Oitavo ano, fizeram? Oitavo. Pronto. Vamos lá. Ana Laura, por favor. Ana Laura? Oi, tio, eu tô na B, é porque eu não tinha achado a página, e agora que eu fui estar fazendo. Ah, tá. Júlia, conversa a leitura pra gente. Sequências numéricas. As sequências estão presentes em diversas situações do nosso cotidiano. A repetição das horas ao longo do dia, dos dias da semana, dos meses e a cada ano são exemplos de sequências. Há sequências que podem ser relacionadas a ideias matemáticas, por exemplo, a sequência dos anos de ocorrência da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Esse torneio ocorreu pela primeira vez em 1991 e também se repete de 4 em 4 anos, assim como a Copa do Mundo de Futebol Masculino. 1991, 95, 99, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019. Nessa sequência, os números 1991, 1995, 1999, 2003 e assim por diante são chamados de termos ou elementos. Observe que o primeiro termo dessa sequência é 1991. Então, sequência numérica são sequência de números. Aí a letra A fala: em 2030 acontecerá a Copa de Futebol Feminino.
Justifique sua resposta. Como que vocês vão justificar? Meninos, vamos fazer a sequência. Não parou aqui em 2019? 2019 mais 4 anos. Vai ser quanto? Meninos? 2000 e? 23. 23. 2003. 2020? 3. Tá, peraí. 2023. Mais 4 anos. 2027. 2027. Mais 4 anos. 2031. 2031. Então vai ocorrer em 2030? Não. Vitor, Oi. tá vendo se me escutar, beleza? Vou, agora tô. Ah, tá, porque tô achando que tá estragado aqui. Em que ano será realizada a 15ª Copa de Futebol Feminino? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí vem 2034, 2035, né? Desculpa. 2035. 2039, Ah, 2043 e 2047. 2043 e 2047. Então vai acontecer no ano de 2047. Alguma dúvida nessa parte, gente? Não. Tranquilo, então? Tranquilo. Façam para mim, por favor, agora essa parte aqui, ó. A letra A e B da próxima sequência. Quando terminar, vocês me falam.
Meninos, Oi, estão fazendo ou terminaram? terminei. Todos terminaram? Vamos lá. Carlos, lê pra gente, por favor. Observe a sequência a seguir e faça o que se pede. Desenhe a figura que deve copiar a posição 4. Na posição 1, eu tenho uma bolinha. Na posição 2, na altura eu tenho duas bolinhas e na base eu também tenho duas bolinhas. Eu tenho que observar isso. Na posição 3, na altura eu tenho três bolinhas e na base também eu tenho três bolinhas. Então aqui eu tenho uma bolinha, aqui eu tenho três bolinhas e aqui eu vou ter cinco bolinhas no total, certo? Na posição 4, na altura eu vou ter quantas bolinhas? E na base? 3. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Então aqui, ó. 1, 3, 5 e no total de bolinhas aqui dá 4 é quanto? 7. Então tá subindo de quanto em quanto? 2 em 2. Para completar a tabela, eu tenho que prestar atenção nisso. Ó, complete a tabela que representa a posição do termo N e o número de bolinhas AN na figura. Na posição 1, eu tenho quantas bolinhas? 1. Na posição 2. 3. Na posição 3. 5. Na posição 4. 7. Na posição 5, vou ter quantas? 9. Na 6. 11. Na 7. 13. Na 18. 15. Na nona. 17. E na 10ª. 19. Alguma dúvida? Gente, isso aqui é Não. importante porque a partir disso aqui vai vir as fórmulas de sequência. É uma fórmula recursiva. Vamos lá. Deixa eu só dar print aqui, ó. Certo. Vamos lá. Observe a sequência: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 17, 19. Representa o número de bolinhas AN. Então, ó, o número de bolinhas, a quantidade de bolinhas, eu vou chamar de AN. Já grife isso aí para mim. Tá? Tô em aula. Para determinada posição Assistindo a N. aula, mãe. Então, N é a posição, ou seja, a primeira posição, segunda posição e etc. Dizemos que essa sequência é infinita, indicada por reticências no final, pois sempre será possível obter o termo seguinte. Uma sequência é considerada finita quando apresenta um último termo, por exemplo, a sequência das idades em ordem crescente dos funcionários de uma padaria.
19, 22, 23, 26, 26, 30, 35, 39. Então, vamos lá. Sequência infinita não apresenta o último termo. Sequência finita, quando apresenta o último termo. Tranquilo? No oitavo. Sim. Ó. A partir disso aqui, gente, a partir daquela representação, vocês vão criar para mim uma fórmula recursiva. É uma fórmula que determina a quantidade de bolinha em relação à posição. Ó, utilizando a letra N para indicar a posição da figura, vamos escrever uma fórmula que determina o número de bolinhas AN que há em cada figura. Por exemplo, na posição 1, eu tenho quantas bolinhas? Meninos? Na posição 1, eu tenho quantas bolinhas? Oitavo, isso é matéria de prova do segundo trimestre, presta atenção. Na posição 1, eu tenho quantas bolinhas? Uma. Ótimo. O número de bolinhas da posição 1, N igual a 1, isso aqui é posição, é A1 igual a 1. Ou seja, o número de bolinhas é 2 vezes menos 1. Isso aqui, ó, o livro que trouxe para você, mas você pode criar o seu, desde que dê certo em todos. Então, vamos lá, ó. O número de bolinhas, 1, é igual a 2 vezes a posição menos 1. Por quê? 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Ótimo. Vamos ver se encaixa nos outros. A posição agora é quanto? 2. Então, na posição 2, eu tenho quantas bolinhas? Meninos? 3. Então, vamos lá, ó. O número de bolinhas é 3 igual 2 vezes a posição 2 menos 1. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 menos 1? 3. Eu tenho um total de bolinhas. Tranquilo? Tranquilo. Na posição 3, eu tenho quantas bolinhas? Na posição 3, eu tenho quantas bolinhas? 5. Então, 5 vai ser igual 2 vezes a posição 3 menos 1. 5 vai ser 6 menos 1, 5 é igual a 5. Tá. Aí eu pergunto para vocês. Na posição 20, N igual a 20, qual que é o número de bolinhas AN? O que vocês vão fazer, meninos? Ó, a N vai ser igual. A posição não é 20? 2 vezes 20 menos 1. Quanto que é 2 vezes 20? 40. 40 menos 1. 39. Então, na posição 20, eu vou ter quantas bolinhas? 39. 39. Sabendo que a N é o número de bolinhas e N é a posição, eu vou formar uma fórmula. A N é igual a 2 vezes N menos 1. Essa fórmula é uma fórmula recursiva. Professor, é só essa fórmula que indica esse problema? Não. Dei um exemplo. Então, ó, a N, número de bolinhas, N, posição, menos 1. Tranquilo, oitavo ano? Tranquilo. Posso continuar? Pode. Na verdade, quem vai continuar é vocês. Página 17, 18 e 19, do 1 ao 3. Só que a gente vai fazer por partes. Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem o 1, depois a gente passa para o 2, certo? Tranquilo?
Oitavo? Tranquilo. Tá. Não Vamos dá lá pra fazer então. em 5 minutos não, Vitor. Hã? Não é muita coisa. Tá, na 10 outra minutos página. então, Júlia. Tá bom? Pode ir fazendo. Vou pegar. Meninos estão fazendo? Sim, professor. Terminou um, manda para mim no WhatsApp ou mostra na câmera. Calma aí, tio. Ana Cecília, ela tá aí? Certo, Carlos Roberto? Faz da outra página lá para mim. O restante do um.
Ok, Lucas. Pode fazer no 2. Giovana Oliveira. Júlia Neves, Giovana Elisa. Eu quero receber no celular, viu, as respostas. Tranquilo, meninos? Certo.
Meninos, eu tô aqui, tá? Até agora, só o Lucas que enviou o número um completo para mim. A Júlia tá enviando agora. Júlia enviou o Leonardo e o Lucas. Clarice enviou a primeira parte. Nossa, cabelo bonito, Clarice, o seu. Emily enviou a primeira parte. Lucas já enviou dois. Ok, Lucas. Vamos fazendo, gente. Ok, Lucas. Ok, Maria Júlia. Pode fazer o segundo. Muito bonitinho vocês fazendo, viu? Muito obrigado. Zé Renato, tô esperando o seu também, viu? Viu, tio?
Meninos que não enviaram, estou esperando. Igor e Ana Laura, ok. Miguel, ok. Júlia Neves, estou aguardando. Seu. Ansioso.
Meninos, me ajuda aqui a corrigir o número 1 e o 2, por favor. A maioria terminou o número 2 também? Júlia, Ana Laura, Carlos Eduardo, Lucas, José Renato. Meninos, vamos lá. Oitavo. O 2 eu não consegui terminar tudo, não. Tá, mas vamos fazendo aqui que depois eu dou tempo para fazer o 3. Júlia, você começa a leitura do número 1 para mim, por favor? Observe a sequência a seguir. Desenhe a figura que deve ocupar a posição 4. Olha só, 1, 2, 3, 4. Na posição 4, de lado, eu vou ter quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Opa, opa, opa. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas bolinhas eu tenho na figura 1? 4. Quanto? 4. Na figura 2? 8. Na figura 3? 12. Na figura 4? 16. Na figura 5 eu vou ter quanto? 20. Na figura 6? 24. Na figura 7? 28. Na figura 8? 32. Ótimo, obrigado. A letra C fala o seguinte: escreva com suas palavras a regra que relaciona o número de pontos da figura com a posição que ela ocupa. Ó, na posição 1, eu tenho 4 pontos. Na posição 2, eu tenho 8 pontos. Na posição 3, eu tenho 12 pontos. Na posição 4, eu tenho 16 pontos. Então, o número de pontos o número de pontos é igual a quantas vezes a posição, gente? 3. 3? Não. 4. 4. Porque aqui, ó, é 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Então, o número de pontos P é igual 4 vezes a posição N Alguma dúvida, oitavo? Não. Pode continuar? Pode. Qual o número de pontos que representa a figura na 20ª posição? E na 255 posição? Meninos, o que eu vou fazer na 20ª posição? 20 vezes 4. Isso. 20 80. vezes 4, que vai dar quanto? 80. E na próxima aí, ó. 265 vezes 4 vai ser igual a 1060. 1060. Ótimo. Qual figura terá 128 pontos?
Para mim descobrir a figura que terá 128 pontos, o que eu vou ter que fazer? O inverso, em vez de multiplicar, eu vou dividir. Quanto que é 128 por 4? 32. Então, a figura 32. Nossa, que vento. Meninos, letra F. Determine uma fórmula que possibilita calcular números de pontos em qualquer posição n da sequência. Então, ó, o número de ponto P vai ser 4 vezes a posição. Alguma dúvida? Não, Pode continuar? pode. Alguém está fazendo a correção desse? Não. Lucas enviou, Pedro enviou. Ana Laura, lê pra gente. Observe a sequência de quadradinhos. A. Desenhe a próxima figura que faz parte dessa sequência. Como que vai ficar a próxima figura, gente? Olha só. Oh, Deus. Olha eu desenhando. Dois. Aqui, ó, para os lados aumentou um quadradinho em cada lado. Aqui aumentou dois. Então, na próxima vai aumentar quanto? Meninos? Vai ficar 3 aí do lado. Que figura linda. Tranquilo? Aqui na primeira posição, aqui, ó, nessa figura tem quantos quadradinhos? Meninos? 3. Segunda posição, terceira. Três. Na segunda posição, tem quantos quadradinhos? 7. Na terceira. 11. E na quarta posição? 15. Ótimo. Então vamos completar aqui a tabela, ó. 3, 7, 11, 15. O próximo na quinta posição vai ter quanto? 19. Na sexta. 23. Na sétima. 27. E na oitava? 31. Ótimo. Olha só. Escreva com suas palavras a regra que relaciona o número de quadradinhos da figura Q com a posição N que ela ocupa. Gente, o número de quadradinhos é 4 vezes a posição do termo menos quanto?
Por quê? Ó, posição 1. 4 vezes 1 menos 1, vou ter 3 quadradinhos. Posição 2. 4 vezes 2 menos 1, vou ter 7 quadradinhos. Posição 3. 4 vezes 3 menos 1, vou ter 11 quadradinhos, correto? Oitavo? Certíssimo. Posso continuar? Tem alguém fazendo a correção? Espera um pouquinho, Vitor, por favor. Certo. Pronto. Vamos lá. Qual que é o número de quadradinhos apresenta a figura da 15ª posição? Vamos lá. O número de quadradinhos na 15ª posição. O que a gente vai fazer? 4 vezes 15 menos 1. Quanto que é 4 vezes 15, oitavos? Oitavo? 4 vezes 15. Sessenta, 60 menos 1. 59, 59. Ótimo. Quatro vezes 429 menos 1. Quanto que é 4 vezes 429? 1716 menos 1. 1715. Qual figura terá 119 quadradinhos? Meninos, 119 quadradinhos. Então, 4 vezes um número que eu não conheço, que eu vou chamar n, menos 1 é igual a quanto? 119. Para resolver e achar o valor de n, o menos 1 passa para o lado somando. 4n é igual a 119 mais 1. Quanto que é 119 mais 1? 120. Se está multiplicando, eu vou passar dividindo. N é igual a 30. Tranquilo? Oitavo. Sim. Determine uma fórmula que possibilita calcular o número de quadradinhos Q em relação à posição N. Gente, então o número de quadradinhos Q vai ser 4 vezes a posição N menos 1. Tranquilo? Tranquilo. 5 minutinhos para vocês fazerem, por favor, o número 3.
Pronto, Miguel? Ok, Carlos Roberto. Meninos, pronto? Posso fazer correção? Pode. Considere os 4 primeiros termos da seguinte sequência: 23, 28, 33, 38. Complete a tabela a seguir encontrando o quarto, quinto e o sexto termo da sequência. Siga os cálculos feitos para obter o segundo e o terceiro. Vamos lá. O primeiro é 23. O segundo é 23 mais 5, ou seja, 23 mais 1 vezes 5, que dá 28. O terceiro, 23 mais 5 mais 5, ou seja, 23 mais 2 vezes 5, dá 33. O quarto termo vai ser 23 mais... Se aqui era 2 vezes 5, gente, vai ser 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. 15 mais 23, 38. Tranquilo? Posso continuar? Pode. 23 mais. Se o último era 3 vezes 5, o próximo vai ser 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20, mais 23, 43. O próximo, 23 mais. Se era 4 vezes 5, vai ser 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 mais 23 é quanto? Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Anota aí para mim, por favor, na agenda. Amém. Ô, Vitor, passa um pouquinho.
É pouco. É só a 21? Só. A 22 não. 22 não tem organiza ideias. Então valeu, velho. Por que até as 18? Fica mais fácil me dar o visto, depois fica muito tarde. Eu fico esperando Como aluno até menina 10 horas até da as noite 8. enviar as coisas. Menina até as 8, filho. 18 anos, 6 demais. 6 é cedo demais. Terminaram, meninos? Sim, Copiaram aqui? sim. Oitavo, mais uma vez, por favor, providencie o microfone. Vamos participar, não deixa eu falando sozinho, não. Tá bom? Obrigado quem está participando, quem participou hoje. E quem não participou, por favor, participe. Isso é fundamental. Espero vocês amanhã, 10 horas da manhã. E até mais. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Tchau. Tchau.